Olá, guerreiras e guerreiros, sejam bem-vindos a mais um programa do Que Danado é Isso? Hoje a gente conta com a presença de Carmelo Bastos Filho, que ele é professor da UPE e pesquisador há 20 anos de inteligência artificial. E hoje a gente vai desvendar esse mistério. Que danado é isso de inteligência artificial? Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por me receber na sua casa. E aí, Carmelo, que danado é isso de inteligência artificial? Bem, Fernanda, inteligência artificial não é um conceito novo. Na verdade, os primeiros registros aí de discussão sobre o que é inteligência artificial vem da década de 30 do século passado, né? Onde Alan Turing já começava a discutir, né, a possibilidade de a gente ter máquinas imitando o comportamento dos seres humanos. Obviamente, isso evoluiu muito ao longo do tempo, né? E foi mostrado que a partir de processos de mimetização, ou seja, de imitação de como funciona o cérebro humano, ou como funcionam bandos de animais, ou como o processo de evolução natural pode se dar, a gente acaba podendo criar algoritmos que podem resolver problemas complexos. De repente, o termo inteligência talvez não seja o melhor termo para fazer esse tipo de descrição, porque a inteligência talvez esteja ligada a algumas habilidades que os seres humanos têm e que podem ser utilizadas para resolver outros tipos de problemas mais complexos. Mas hoje, com a área de inteligência artificial bem desenvolvida, é possível que a gente consiga, sim, realizar a automatização de várias atividades que estão relacionadas com atividades do setor produtivo. Massa. A gente tem aqui no chat algumas questões falando aqui sobre inteligência artificial. Eu queria compartilhar contigo, Carmelo, para ver o que é que você acha, certo? A gente tem aqui a participação do Almir. Ele está falando que inteligência artificial é o agrupamento de várias tecnologias, como redes neurais artificiais, algoritmos, sistema de aprendizado, entre outros, que consegue simular capacidades humanas ligadas à inteligência. Ele falou um monte de coisa. Me explica, isso está certo? Não sei, que eu não estou dizendo que o bichinho está errado, mas eu queria saber assim, o que é que tu acha disso? Me conta. Veja, a percepção que o Almir colocou não necessariamente está errada, tá? Existem alguns pilares dentro da área de inteligência artificial, né? Alguns paradigmas que podem ser utilizados para resolver problemas de mundo real, problemas de classificação, problemas de regressão, problemas de previsão, problemas de detecção de objetos, detecção de anomalia, de otimização de processos. E aí algumas dessas inspirações, como por exemplo o cérebro humano, podem, sim, gerar algoritmos, como foi mencionado pelo Almir, de redes neurais artificiais, que é um exemplo, tá, que podem ser usadas com esse propósito. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Você trouxe para a gente que inteligência artificial veio também da ideia aí da máquina imitar comportamentos humanos, né? Com base aí no aprendizado dela e tudo mais. E aí o Almir traz aqui para a gente também que é o agrupamento de várias tecnologias. Então, significa que para eu conseguir essa máquina imitando, eu tenho outras tecnologias junto com a inteligência artificial, é isso? Ou a inteligência artificial é a junção de várias tecnologias? Veja, a junção de várias tecnologias acabou habilitando a inteligência artificial, tá? Que trata de modelos, né, e de algoritmos que podem resolver problemas complexos. Tá? Quando eu mencionei essa possibilidade de a gente ter o processo de imitação de comportamentos humanos, isso é um exemplo possível de inteligência, mas não é somente o ser humano que é inteligente. Então, por exemplo, existem bandos de pássaros, cardumes de peixes, colônias de formigas, que também, de alguma forma, apresentam aspectos de comportamento inteligente, que a inteligência artificial também mimetiza, também imita esses comportamentos. Então, vamos lá. Para que a inteligência artificial aconteça, a gente precisa de dados, não é isso? É tipo o sangue do ser humano, o sangue da inteligência artificial são os dados. Mais do que a Exatamente. internet, porque eu acho que muita gente pode pensar, não, a internet que hoje mais do que guia mesmo, que pulsa para a inteligência artificial acontecer são os dados. Perfeito. Na verdade, se a gente parar para pensar, eu tentaria descrever a inteligência artificial como uma evolução
da estatística, né, dos modelos estatísticos, que antigamente eram mais simplificados, de tentar, por exemplo, aproximar dados por distribuições normais, tá? Que o pessoal lá da área de ciências exatas adora estudar isso. E aí a gente começa a ter modelos um pouco mais sofisticados, em que, se eu utilizar muitos dados, em cima desses modelos eu consigo ter melhores descrições para resolver esses problemas. Então, é como se fosse um avanço da estatística, em algum sentido, usando os conceitos da estatística. Mas, para isso, tipicamente, a gente precisa de muitos dados. Entendi. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu entendi. Vamos tentar aqui traduzir de uma outra forma, ver se aqui está correto. A inteligência artificial, ela vem aí, ela desde a... Como é que eu posso dizer aqui? A estatística, que nem você falou, a estatística que a gente já conhece é aquela forma que você pega dados antigos, que já aconteceram, você faz uma previsão do que pode acontecer no futuro, não é isso? E aí, levando isso como a gente tem hoje com internet, globalização, dados, muito mais dados que a gente tinha antigamente, quem é de estatística ou quem fez alguma coisa de estatística, não quem é de estatística, mas quem usou de estatística, ou matemática, sabe como é ter um monte de dado para você fazer alguma previsão. Como era nas provas, como era nas coisas. Imagine isso com muito mais dados. E aí a inteligência artificial entra aí para apoiar nesse processo de observar esses dados, tratar isso e aí fazer a sugestão do que é que vai acontecer no futuro. Só que aí a gente também pode ter esse resultado, já que eu consegui prever algumas condições, como você até falou aí das formigas e entre outras coisas, eu posso ensinar uma máquina, porque agora eu já sei como é a fórmula. Olhe, a formiga, quando ela pega esse caminho e age assim, assim, assado, com base nesses dados. Quando o dado foi isso, você vai agir desta forma, porque ele conseguiu, com base no estudo, na previsão, fazer com que a máquina agora tenha essa capacidade. É isso mesmo? Então, a gente tem base de dados, a gente entende como é que esses dados funcionam, e aí sim a gente cria fórmulas, que com essas fórmulas a gente pode levar para uma máquina, porque ela pode assim, aprender, porque agora ela tem a capacidade de nova guia, porque ela não cria sozinha, sem dados, uma fórmula, porque vai ser inexato, assim, né? Não que seja 100% exato. Mas seria isso? Inteligência artificial é essa capacidade da máquina ser inteligente, porque ela tem por baixo dessa inteligência uma fórmula. É isso? Não necessariamente ter uma fórmula, tá, Fernanda? Então, a gente tem alguns casos onde, por exemplo, existe a possibilidade de você ter uma explicação do que está acontecendo, que a gente chama de IA, ou inteligência artificial explicável. Mas, em outros casos, a gente não tem necessariamente toda a explicação do que está acontecendo. O que a gente acaba tendo, na verdade, é algum tipo de representação dessa informação, isso quando é usado no contexto, por exemplo, de um modelo de caixa preta, como o caso das redes neurais artificiais, como o Almir mencionou, tá? E você acaba tendo um processo de aprendizado de uma forma muito mais, vamos dizer assim, muito mais ampla do que se você estivesse fazendo uma descrição simples como a estatística mais tradicional, entendeu? Então, nesse sentido e nesse eixo da inteligência artificial é isso que acontece. Você tem a capacidade de, tendo mais dados, poder ter uma representação mais fiel do que está acontecendo e fazer com que essa representação possa ser utilizada para resolver um problema de mundo real. Sim. Eu vou pedir aqui um intervalo e já já a gente volta com a segunda parte do Que Danada é Isso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o que danada é isso, em robô. Fiz algumas coletas e quando eu perguntei, mostrei fotos do Google, do inteligência artificial, o pessoal colocou medo, aflição, desespero. E aí a gente vai conversar sobre um pouquinho mais sobre isso já já. Fica aí, não sai não. Bem-vindos de volta ao Que Danada é Isso. Dessa vez o tema é inteligência artificial. E aí, Carmelo, como eu estava falando no outro bloco,
quando eu fiz uma enquete, eu mostrei perguntas assim, Google Imagens, botei lá, inteligência artificial, veio uma série de imagens, normalmente de robô, normalmente o robô e a mão da pessoa se tocando, normalmente são essas imagens que mais aparecem quando a gente vai procurar sobre inteligência artificial. E aí a questão é, muita gente, quando viu isso, falou assim, medo, aflição, alguns até falaram futuro, outros engraçadinhos colocaram só o termo IA, e também a questão de tecnologia, de algo ser muito futurista. Aí eu tenho duas questões aqui contigo. É realmente para ter tanto medo assim da inteligência artificial? Eles vão vir, porque a gente vê a questão de filme, né, que vai vir, vai tomar conta dos humanos, que vai destruir tudo, uns filmes bem apocalípticos. E a outra pergunta é realmente algo só futurista, é algo muito de futuro ou já é algo do presente? Essas duas questões, é para ter medo e a questão do futurista. Beleza, eu vou começar pela segunda, tá, Fernanda? Perfeito. Porque, na verdade, quando a gente fala de uma tecnologia de futuro, a gente passou um tempo falando de tecnologias habilitadoras de futuro. E o mais interessante é que, quando a gente fala de tecnologias habilitadoras de futuro, a gente acha que esse futuro nunca chega, né? Mas o que eu posso dizer para você é que o que se falava alguns anos atrás de tecnologias habilitadoras de futuro, hoje são tecnologias que estão no presente, né? Então, inteligência artificial, com a disponibilização das máquinas, e o poder de processamento que a gente hoje tem em cloud, a possibilidade de a gente ter essa coleta de dados, os modelos evoluíram muito. Tá? A gente tem hoje modelos que são capazes de fazer coisas incríveis. Tá? Então, modelos que são capazes, como eu tinha mencionado, de conseguir identificar objetos de forma automática em vídeos, e isso pode ser usado de coisas como, por exemplo, para aplicações como, por exemplo, vigilância, até a aplicação em carros autônomos, tá? E isso que era coisa do futuro, desde 2014, 2015, tem se tornado coisa do presente. Tá? Então, hoje a gente já tem uma série de aplicativos, quando você abre o seu celular, que usam inteligência artificial. E a gente tem uma série de empresas que trabalham em determinados setores, como, por exemplo, a área financeira, ou a área de automação, né? Ou a área de comércio, tá? Que já usam inteligência artificial aplicada. Então, não diria que é mais uma coisa de futuro, é uma coisa de presente. Entretanto, eu acho que existe uma mística, né, que às vezes se confunde um pouco com a ficção científica, que tem a ver com essa noção de que, de repente, a inteligência artificial vai tomar conta do mundo. Na verdade, a inteligência artificial ela é uma ferramenta. Na verdade, são algoritmos que podem ser utilizados como ferramentas. E aí o que tem preocupado muita gente é porque, de fato, isso amplifica uma série de potencialidades dos seres humanos. E se não for usado de forma ética, sim, pode acabar gerando uma série de problemas, como, por exemplo, controlar a vida das pessoas. Então, existe uma série de dilemas que hoje são debatidos, uma série de possíveis aplicações nessa área de inteligência artificial que vem sendo debatidas e que precisa ter também um debate ético, desde a preocupação com o sigilo dos dados das pessoas e a privacidade das pessoas, até com a justiça que os algoritmos podem deixar de praticar, dependendo do caso. Mas o que aconteceu mais recentemente é a possibilidade exatamente de integração desses robôs e de criação de possibilidades de habilidades cognitivas desses robôs. Então, o que pode acontecer é que cada vez mais esses robôs, a partir desses processos de treinamento, de aprendizado, eles comecem a funcionar, né, de uma forma que pareçam cada vez mais com os seres humanos. E aí, de novo, se a gente ensina coisas ruins para os robôs podem proceder com comportamentos que também são ruins. Entendi. Então, ensine não só as crianças ao robô de maneira adequada, né? Inclusive você mesmo. Então, é isso. A gente vai dar mais um intervalo. Já já a gente volta no último bloco sobre que danada é isso. A gente vai perguntar mais um pouquinho sobre como é a aplicação disso no mercado. Se você tiver mais curiosidades, querer entender um pouco mais sobre isso, onde procurar. E é isso. Sai não, já já a gente volta. Bem-vindos de volta com o último bloco do Que Danado é Isso. Hoje a gente está com Carmelo Bastos Filho, porque tem o pai, que é Carmelo Bastos, para a gente não confundir, que está aqui, também é professor o outro. Então,
Mas estamos aqui com o professor e pesquisador de inteligência artificial e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a aplicabilidade disso. E aí para conversar sobre isso, a gente tem até aqui a Joyce. Ela falou aqui que até no varejo de moda já usa inteligência artificial, que a Amaro cria suas coleções com base nisso. O que mais as mulheres estão procurando, modelo, cor, eles conseguem captar isso e fazer com a base da inteligência artificial algumas recomendações para melhorar, então, provavelmente suas vendas ou aceitação e que estejam sempre adaptadas aí para a realidade. Isso é um exemplo de inteligência artificial, Carmelo? Dependendo de como vai ser modelado, sim, tá, Fernanda? Exatamente esse exemplo que você colocou pode ser um exemplo de aplicação clássica de inteligência artificial, onde você, por exemplo, pode fazer uma previsão de demanda. E perceba que no contexto de comércio e serviços tem uma infinidade de possíveis aplicações. Quando a gente começa a perceber que existem muitos consumidores que podem ser explorados no sentido de mercado, não no sentido figurado, mas que a gente tem esse mercado para entender, inteligência artificial pode, no contexto da estatística, né, avançada, ser entendido como uma possibilidade de tentar verificar, de repente, o que tem mais match com o que as empresas podem oferecer. E aí o importante aqui é a gente ter o apoio para que a gente tenha o desenvolvimento dessas soluções, né? Então, hoje a gente vê que tem uma série de empresas, né, de bases tecnológicas que já desenvolvem esses serviços e que, de uma certa forma, já estão disponíveis para o mercado. Bom, Carmelo, é muito bom. Eu queria só entender, então, aqui uma coisa. Tá, eu entendi que inteligência artificial utiliza dados, eles conseguem aprender, a gente consegue ensinar as máquinas com base em algum input de dados e orientações, né? Mas para eu fazer tudo isso, que você falou, a gente trouxe aqui o caso do varejo para empresários usar. Eu preciso fazer o quê para conseguir isso? Para utilizar isso, eu preciso realmente procurar um doutor, a universidade. Como é que eu consigo utilizar da inteligência artificial? Dependendo do tipo de complexidade da solução que você quer criar, até pessoas pouco experientes podem fazer isso. Em outros casos, principalmente em sistemas que vão escalar, em sistemas que têm muitos usuários, talvez seja necessário você ter o apoio, né, de ou startups que desenvolvam soluções nesse sentido, ou, em casos que a complexidade seja mais alta ainda, você procurar, né, um serviço que possa desenvolver uma ferramenta customizada. Tá? Entendi. E aí existem os profissionais, né, que são habilitados e que têm a competência para desenvolver esse tipo de solução. E como é que eu acesso esses profissionais? Eu sei que a UPE é muito boa, aqui a Universidade de Pernambuco, ela é muito boa nessa área de dados e tem um povo massa. Não só você, mas seus colegas que eu conheço também, tudo gente boa e super competente. Indo na UPE, por exemplo, ou onde é que eu acho essas pessoas? Veja, hoje a gente tem um ecossistema de inovação aqui em Pernambuco bem, vamos dizer, bem completo nessa área, bem desenvolvido nessa área. Não somente na UPE, que a gente tem programa de pós-graduação que forma pessoas nessa área em alto nível, como a gente também forma especialistas, como a gente também forma pessoas de graduação que têm esses conhecimentos na área de inteligência artificial, mas a gente também tem outras universidades, como a própria UFPE, a UFRPE, a Unicap, a Univasf, a FACAP, várias universidades que têm essa expertise e que conseguem também desenvolver soluções, né, avançadas nesse sentido. Sendo, por exemplo, hoje em dia, Recife um ponto relevante nessa área de desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial na América Latina. Tá? Mas, além das próprias universidades, como eu tenho mencionado, a gente tem um grupo de empresas de base tecnológica que também tem um conjunto de soluções bem interessante. Então, por exemplo, tem desde startups que trabalham com aplicação de inteligência artificial na área jurídica, até startups que trabalham com inteligência artificial para automatizar exames, né, laboratoriais. Perceba que a gente hoje tem esse conjunto bem amplo de possibilidades, né? Mas uma possibilidade é acessar, né, ou as entidades de representação, como o Softex Recife, que hoje representa mais de 200 empresas, ou procurar a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Ou
buscar o Porto Digital, que hoje é uma referência nessa área de software, buscar as universidades, né? Hoje a UPE tem o Instituto de Inovação Tecnológica, a UFRPE, que é a nossa Universidade Federal Rural, tem o Instituto IP, a Universidade Federal de Pernambuco tem a FAD, que são instituições que procuram dar esse match, tá? Entre pessoas que buscam soluções e pessoas que e empresas que podem oferecer essas soluções. Então fica aqui a dica, se for algo muito complexo, realmente de desenvolvimento novo, assim, algo, ou até mais ou menos, também menos complexo, vocês podem procurar os ambientes de inovação que Carmela aqui citou, um monte, Softex, Porto Digital, IIT, que é o Instituto da UPE. Se for algo mais técnico, vocês queiram procurar, então, até cursos, né? Então, tem as universidades, tem os centros aí de desenvolvimento também, e também até o próprio Google, deve ter alguns freelancers, não, alguma coisa desse tipo, não sei, deve existir, não sei. Existe freelancer na área de inteligência artificial? Será que existe? Eu acho que é possível, sim. Entendi. Bem, é isso. Eu queria agradecer, Carmela, a sua participação, agradecer vocês que estão aí com a gente, que assistiu isso aqui, que deve ter sua mente, espero que sua mente tenha explodido no sentido de criatividade, de vir novos inputs, de novos repertórios, que a gente sempre tenha uma curiosidade por aprender mais. E por curiosidade por aprender mais, eu já deixo o convite para você assistir os próximos Que Danado é Isso. Então, muito obrigado, Carmelo, pela sua participação. Quer dar algum outro último recado? Eu que agradeço, Fernanda, a possibilidade de poder discutir um pouquinho sobre esse tema, tá? Dizer que a gente na Universidade de Pernambuco está à disposição para colaborar com parceiros, à disposição para discutir, para quem quiser estudar inteligência artificial, a gente tem especializações nessa área, tá? E desejo muito sucesso ao Que Danado é Isso. Muito obrigada. E eu queria fazer um convite para você, dessa conversa toda, e depois eu vejo a sua opinião, Carmelo. A gente está conversando aqui e no chat o que tem de valha-me Deus, Pai Nosso, vale, meu Pai Eterno, Ave Maria, quem tem limite é município, tem um monte de coisa aqui desesperado. E aí eu queria fazer um convite para você. Sejamos humanos, não somos máquinas. Numa visita que eu fiz, eu gosto muito de viajar, quem me conhece sabe que eu adoro viajar. Uma das visitas que eu fiz, eu fui para o Japão. A relação deles com a máquina, desde que você desce do aeroporto e vai para a alfândega, é diferente. Eles tinham máquinas rosas que bitavam. Você não precisava ter pessoas, você passava com uma máquina que parecia até frágil. Então, você tinha, de uma maneira, a tecnologia e o robô, junto com o ser humano, de uma maneira diferente. Não essa maneira que a gente vê muito em filmes, que é meio apocalíptico. Não. Eles tinham uma visão um pouco diferente, não quer dizer que são todos, tá? Mas eu queria trazer essa reflexão, que às vezes a gente está tão habituado a trabalhar da mesma forma, acordando em certo horário, indo almoçar, com o mesmo método que a gente viu na Revolução Industrial, quando a gente estava apertando os parafusos, tudo igual, né? E agora que a gente vê as máquinas apertando o parafuso igual a gente, da mesma forma, a gente está entrando em desespero. Então, eu queria entrar em contato com você, dar sugestões assim, sejamos humanos. As máquinas vão fazer algumas tarefas que talvez a gente não goste, a gente tira menos tendinite, porque não vai ficar para apertar mais o parafuso. Elas podem vir para nos auxiliar. Podem vir para que a gente faça aquele trabalho que seja robótico e que talvez não seja legal para a gente. É isso que eu queria trazer e fechar. Mais um Que Danado é Isso. Eu queria agradecer vocês e estejam com a gente no próximo Que Danado é Isso. Um cheiro para vocês. Agradecer todo o apoio. TVPE, Sebrae, cheiro para vocês. Tchau, tchau.